Mano. É assim que é o mundo, né? É assim que é o mundo, exatamente. Mas é bem isso. Cara, então, como que surgiu essa ideia de vocês aí? Vocês se conhecem já há muito tempo, assim? Como que surgiu a Oito Olhos? E fala pra gente também como é que é o trabalho de vocês, assim. Uma dúvida que eu tenho é, tipo, vocês trabalham como estúdios, vocês são freelancers, e no trabalho que vocês fazem, vocês fazem mais animações ou ilustrações? Como é que funciona o trabalho de vocês aí? Né? Por parte, explica aí. A gente se conheceu em 2018 num estúdio de animação que atende bastante publicidade em São Paulo, que é a Piloto. Legal. Era uma época que a gente fazia muito freela nas produtoras mesmo, de ir até lá, ficar. Eu já estava freela fazia acho que uns 4 anos, talvez, 3, 4 anos. E aí eu estava lá e entrou um projeto novo que ia precisar de 2 pessoas para tocar. E era um projeto que tinha bastante coisa de personagem, bastante coisa de comp. E aí o nosso coordenador da época, que era o Rafael Bose, chamou mais uma pessoa e essa pessoa era o Cris. Então a gente se conheceu num projeto que demandava essas 2 pessoas. E aí a gente tocou o projeto, se deu super bem. Era um filme bem de ilustração, um pouquinho mais flat, tinha bastante noise e tal. Um pouquinho de textura, né? Bastante textura. E aí a gente se deu bem nessa, de trampar junto. E aí eu tava fechando todo mês ficar lá na Piloto. E aí o Cris acabou fazendo a mesma coisa e ficando por lá. E esse foi assim que a gente se conheceu. E de logo que a gente se conheceu, a gente já trabalhou nesse formato de dupla, que já era bem complementar, né? Nós 2 animando, mas cada um com suas especialidades um pouco mais. E aí, um pouco tempo depois, acho que no ano seguinte, a gente... Não, no final daquele mesmo ano, eu estava na Dirt, que é o estúdio onde a gente trabalha hoje. E aí, precisava de um projeto para bastante gente, assim, indiquei o Cris, ele veio junto com mais uma galera, um monte de amigos, assim. E aí, a gente conviveu por mais um tempo de novo, né? E aí foi nessa época que a gente começou a falar, putz, acho que a gente podia... Tem uma sinergia aí, Juntar né? forças tem uma aí, né? sinergia, Exato. vamos juntar, fazer a fusão do Fusão. Dragon. Mas tem algo que a gente pode fazer juntos aí, legal, porque a gente voltava de ônibus, a gente morava mais ou menos na mesma direção, então a gente voltava conversando sobre O trabalho, animação. o trabalho que vocês faziam não era remoto? Era fixo? Não, né? cara, isso a gente tá falando de 2018. Caramba, era olha, pré-pandemia, eu tava assim. imaginando que era remoto. Remoto, né? Né? E não assim, que- o que eu sei da Piloto, né? Não, isso já na Dirt. Isso... Isso aí na esse Dirt último era... foi na Dirt. tá. Esse Aí, último quando que era ele na comentou Piloto foi- ainda era remoto? Então, Não, era Era Pres- local. presencial Presencial também. também, é. saquei, Assim, cara. não que não tinha, né, também esse formato remoto, acontecia, mas rolava muito de produtoras separarem, né, um espaço, chamar a galera de motion, de animação, enfim, tradicional, outros profissionais e tocar o projeto ali, né, presencial, conversar com o diretor direto. E era até um formato que eu curtia bastante, assim, porque pra mim sempre foi mais interessante, tipo, trocar uma ideia ali e resolver as coisas muito mais rápido, assim, do que no remoto. Hoje a gente trocaria o presencial pelo remoto? Não. Jamais. Boa pergunta. Full remoto. Mas foi muito importante pra gente construir, acho que tanto conhecimento quanto relacionamentos com outros colegas motions, com diretores, com artistas das mais diversas áreas que estão dentro da animação. A gente conheceu pessoalmente, trampando em estúdios. E isso foi muito formador pra gente, assim, foi bem importante. Entendi. Não fica Bacana, limitado cara. apenas ao estúdio, né? O escritório. Exato. Você compartilha outras coisas, né? Você vai criando, eu acho que esse laço com outros Querendo ou não, profissionais, assim, que é muito mais, eu acho que até mais fácil do que no remoto, assim. Acho que cada um tem seu jeito, né? Mas eu acho que a gente tem gente que, assim, da época da Piloto, que a gente troca ideia até hoje, tem grupo de WhatsApp, sabe? Então é uma coisa que acaba virando até uma amizade, né? Não é só ali de, somos colegas, né? de trabalho, né? É uma amizade mesmo, né? Você vai criando um laço. E eu acho que o presencial tinha muito essa força, assim, era mais presente mesmo, né? E eu acho que um ponto que o Pedro comentou também, né? Nessa trajetória, sempre foi muito nesse formato, assim, de o Cris pegava os freelas que era mais de personagem, ele pegava mais de comp. Então, Quando essa a gente relação era freela separado ainda, né? Sim. quando era freela separado. Então sempre foi muito essa combinação, assim, porque
Não que eu não pegasse comp, mas eu não gosto muito. E Também não curto É. ficar batendo keyframe no after. Saquei, Eu gosto de cara. animar, Então- mas de outro jeito. Então que, mesmo a gente não sabendo ainda que ia formar uma dupla, nos freelas a gente foi meio que Se complementando ali. se complementando. Cara, eu entendo perfeitamente isso aí, cara. Porque, assim, embora... E também Felipe sabe também, né? Você já deve ter vivenciado essa experiência assim, mas quando você tá envolvido com um projeto lá, é muito mais confortável você ficar apenas na posição do que você, tipo assim, executar Sim. duas posições ao mesmo tempo. É um rolê Exato, estressante, né? Sim, Sim, é bem sim. Pra puxado, caramba, mano. bem puxado. Pô, É mais exigente. tipo, você pega. Eu faço muito personagem, né? Uhum. Mas, tipo, tem coisas de composição mesmo, assim, que eu faço, eu tenho que fazer, mas, tipo, se tiver alguém fazendo aquilo pra mim, é muito melhor, né? Se eu Sim, só sim, focar nos exato. personagens Você ali... deixa ali o cara na composição e você foca em fazer com que E depois sua animação de junta, personagem né? fique ainda melhor, né? Exato. Exato. Cara, Eu também concordo com isso, Foi cara. bem a partir disso que a gente se juntou, porque a gente percebeu que era um trabalho bem complementar e a gente tinha também, acho que algumas inquietações sobre a animação no geral, sabe? A gente curtia bastante o assunto, não só... A gente nunca foi muito limitado só à questão do motion, né? De tipo, é só esse recorte de linguagem da animação, mas era o que tinha mais demanda ali na época. E aí, essas nossas inquietações de, como que será que a gente pode melhorar em linguagem? Como será que a gente pode melhorar em posicionamento? Não pensando só em negócio, mas até de um lado meio artístico, assim, sabe? De se juntar e entender como... Questão de não trabalhar sozinho, não só como dupla, mas trabalhar em comunidade, trabalhar aproveitando o talento melhor que cada um tem. E aí esses assuntos foram meio que juntando a gente. E aí, na primeira semana de 2019, a gente falou, não, então é isso, vamos fazer uma dupla. A gente, a partir de agora, pega todos os trabalhos juntos. Então, o que vier pra mim veio pra você junto, e o que vier pra você veio pra mim junto. E a gente divide meio a meio, tanto o trampo quanto o pagamento. Aham. E aí foi quando a gente começou a se apresentar assim para as produtoras. Então, a gente tinha uma rotatividade interessante entre produtoras, de estar sempre sendo chamado e sempre indo para trabalhar. Só que quando a gente virou essa chave, a gente começou a falar com os producers, né? Mudei um pouco o meu esquema de trabalho, agora eu trabalho só com o Cris. Ou o Cris falava, agora eu trabalho só com o Pedro. Só que a gente tinha um pouco de receio de como isso seria recebido, mas no final das contas, a maioria das producers ficava muito feliz de saber isso, porque geralmente precisava montar equipes com mais de uma pessoa e trazer duas pessoas que já têm uma sinergia era muito bom pra elas, porque era tipo, joguei uma pedra, peguei duas coisas aqui e já era. Entendi, Exato. perfeito, cara. Funciona Eles melhor, iam ter né? Eles não iam ter o trabalho, tipo, de procurar o outro, e se Sim, encontrasse um de vocês dois, sim. né? E às vezes, né, quando você... Acontece, né, a gente pode até entrar mais pra frente, que eu acho que envolve um pouco essa nossa outra posição de direção também agora, mas quando você monta uma equipe, você não sabe, né, certo, se vai dar certo aquela combinação com aquela equipe. Mas se você já tem um conhecimento, Pessoas né? entrosadas, Pessoas né? que já estão ali, flui muito melhor, né? Então, no nosso caso era bem isso, assim, vinha uma... tem que resolver tal demanda, assim, beleza, manda pra mim e pro Pedro, a gente resolve. A gente meio que já ia se conversando, e o presencial acaba ajudando muito nisso, né, também. A gente chegava ali no canto, Pedro, tem essa comp, tem esse personagem, ou tem, enfim, essa animação, essa aqui, como que a gente faz? Vai trocando ideia e, não precisa, né, você... Às vezes a gente acabava já resolvendo um pouquinho essa divisão, assim. A demanda vinha completa pra gente, a gente se dividia, Porque a gente meio que sabia, tipo, putz, eu gasto tanto tempo nisso, você gasta tanto tempo nisso. Beleza, não adianta eu quebrar a cabeça nessa outra parte que eu vou, gastar uma Mais cota tempo aqui do que alguém que já e faz. não vou me entregar, né? Então, rolava isso.